Saudações a toda a comunidade acadêmica, em particular a toda a comunidade ICMIANA. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre Xingoco Júnior, estudante do curso de Contabilidade de Autoria. Vim aqui para apresentar o trabalho sobre documentos comerciais da cadeira Contabilidade Financeira 1, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Vamos àquilo que é os objetivos. O meu trabalho tem como objetivo geral explicar a importância de uso de documentos comerciais dentro de uma determinada entidade. Tem como objetivo específico descrever o processo de implantação do uso de documentos comerciais e identificar os fatores que influenciam na demanda dos documentos comerciais. Temos como definição: documentos comerciais são impressos onde são registrados os fenômenos econômicos e financeiros com a indicação das suas características qualitativas e quantitativas no tempo e no espaço que servem de base para os lançamentos contabilísticos e para a elaboração de informação contabilística, que servem de base para lançamentos efetuados em livros e tem por conseguinte, são todos os corporativos escritos que registram as operações realizadas em atividade comercial em concordância com o disposto na lei. Estes documentos são vitais, ou seja, é importante para manter o controle adequado de todas as ações realizadas em uma companhia ou empresa. Em documentos comerciais são comprovantes de transações comerciais que servem de base para registros contabilísticos. Classificação dos documentos comerciais e o contrato de compra e venda. Os documentos comerciais podem ser classificados em internos. Todos os documentos internos são aqueles que justificam as operações no interior da empresa. Temos como exemplo requisição de materiais de um departamento para outro, folhas de salários, arquivos, entre outros. Temos os externos, que são todos aqueles que justificam as operações dentro e fora da empresa. Temos como exemplo nota de encomenda, faturas, vendas a dinheiro, recibos, entre outros. Temos também o contrato compra e venda. A compra e venda é um contrato pela qual um comprador transmite a propriedade de um bem ou de um direito a um comprador mediante um preço previamente combinado. É um contrato bilateral ou oneroso. Condições de compra e venda. Antes de se proceder a qualquer encomenda, tem que se ter em conta o que comprar e em que condições nós podemos comprar. Também é necessário, portanto, proceder à escolha de mercadoria, quer a qualidade, quer em quantidade, e fixar como prazo de entrega o preço e a forma de pagamento. Temos aqui a nota de encomenda. O que é a nota de encomenda? Nota de encomenda é um documento escrito no qual o vendedor e o consumidor registram o seu acordo sobre o objeto e preço de venda. Este é emitido pelo comprador, em que este indica ao revendedor qual a quantidade, o preço unitário, as condições de entrega e pagamento dos bens que pretende adquirir. Temos como regra geral: é preenchido em duplicado, sendo que original para o vendedor e o duplicado para o comprador. Ou seja, aquele que emite deve ficar com o original e aquele que recebe deve ficar com o duplicado. Numa nota de encomenda. O que deve constar numa nota de encomenda? Numa nota de encomenda deve constar o nome, ou a firma ou denominação associada, sede ou domicílio, e número de identificação fiscal da empresa que faz encomenda. Também deve constar nome,
firma ou demonstração ou denominação social, sede ou domicílio e número de identificação fiscal do fornecedor. Especificação dos bens com a indicação das quantidades, número e data das encomendas, preço dos bens encomendados, condições de pagamento, data de entrega, indicações específicas relacionadas com transportes dos bens, assinatura da empresa que faz a encomenda. Temos aqui um exemplo da nota de encomenda, esse é do mercado rural. Temos como pedido de encomenda. Aqui vem dados para faturação. Temos aqui o nome do cliente, temos aqui a morada, temos a localidade, temos o lote ou andar. Também temos aqui o NIF, aquilo que seria o nosso NUIT, número de educação. Temos aqui os contactos ou e-mail. Temos a assinatura do responsável. Também temos aqui o número da unidade, a descrição do produto, preço por unidade e preço total. Depois, como estes geram dados para faturação, nós temos os dados para entrega, caso sejam diferentes dos dados para a faturação. Temos o nome do cliente, a morada, localidade, contactos, e-mail. Temos o horário de entrega, preferencial que é amanhã ou tarde, das 8 às 22. Temos também a forma de pagamento, que é cheque, a ordem, deployer, TLDA ou transferência bancária. E assim termina aquilo que é a nossa nota de encomenda. Guia de remessa. Guia de remessa é um documento que acompanha a documentação de carga a ser enviado para o destinatário. É emitido pelo vendedor. Este documento acompanha os bens até o armazém do comprador e serve para este verificar se os bens que chegaram estão de acordo com os da nota de encomenda. Ou seja, o comprador fica com o original e devolve o duplicado ao fornecedor. As guias de remessa devem conter pelo menos os seguintes elementos: nome, firma ou denominação social, sede ou domicílio e número de identificação fiscal do remetente. Tem que ter o nome, firma, sede ou domicílio e número de identificação fiscal do destinatário ou adquirente. Também tem que ter o número e a data da guia, especificações dos bens com a indicação das quantidades, locais de carga e descargas e data e hora de início de transporte quando forem utilizadas como documento de transporte. Vamos àquilo que é exemplo da nossa guia de remessa. Temos aqui aquilo que é o nome da empresa, que é IVA, temos o endereço, temos a cidade, temos o telefone, temos aquilo que é o nosso e-mail, como consta. Também temos aquilo que é por debaixo, data do pedido, número do pedido e a carga. Por debaixo temos aquilo que é o número do item, a descrição e as quantidades. Colocamos o nosso slogan da empresa bem aqui no canto para fácil identificação. Fatura. O que é fatura? Fatura é um documento emitido pelo vendedor e constitui a base de compra e venda a prazo, pois é com base nele que se calcula um preço final e nele que constam os prazos e condições de pagamento, requisitos básicos da pagamento e requisitos básicos da faturação: identidade do emissor e destinatário, data de emissão, quantidades e referência dos produtos,
condições de entrega e pagamento e número de identificação tributária do comprador ou vendedor. Temos aqui a fatura. Temos também dados do cliente nesta fatura. A Liba Castro. Temos o e-mail. Temos o e-mail. Temos aquilo que é o seu NIT. Temos dados da empresa também. Temos o seu nome, o e-mail, aquilo que é dados do seu NIT. E por debaixo vem os detalhes, ou seja, a descrição, a quantidade, preço e o total. Também por aqui vem o preço dos IVAs e opção de pagamento. Opção de pagamento. Recibo. O que é recibo? Recibo é um documento emitido pelo vendedor e serve de prova de pagamento dos bens comprados pelo comprador. Desculpa. Recibo é a declaração escrita de ter comprado ou recebido alguma coisa. Documento comprovativo. O recibo de compra é muito importante, pois funciona como comprovante de que adquirimos o produto. Em caso de qualquer problema, devemos apresentá-lo, possibilitando hipótese de defesa do consumidor. Para preencher o recibo, o que nós precisamos? Precisamos do valor recebido, a quantia, ou seja, a assinatura, o nome, o endereço e a cidade, mês e ano. Ou seja, tem que ter a data, a assinatura, o nome e o endereço. Tem que ter a quantia por extenso e por... Tem que ter a quantia por expresso e por... Sendo assim, também temos aqui aquilo que é a nossa nota de débito. Nota de débito é um documento comercial emitido por uma empresa que retifica positivamente o valor da fatura quando o vendedor, por lapso, se esqueceu de mencionar alguma despesa por conta do comprador ou errou algum cálculo. Este documento indica que o remetente lançou uma operação positiva na conta corrente. Este documento serve para aumentar a dívida do cliente, ou seja, para confirmar uma devolução de mercadoria, servindo como comprovativo de um débito a ser pago. Informações essenciais para uma nota de débito. Temos que ter dados da empresa emissora e do comprador. Temos que ter a data de emissão e data do vencimento. Temos que ter o número de documento, descrição detalhada das despesas, o valor total do débito, termos de pagamento, a assinatura e dados de contato. Para aquilo que é a nossa nota de débito. Temos aquilo que é a nossa compra de débito, temos os dados do comprador, que seria o nome, a descrição e o seu NUIT, número de identificação tributária. Temos aqui também a descrição, que é quantidade, unidade ou preço. Temos a descrição do produto, o preço unitário e o valor a indicar. Por debaixo assinamos os termos de pagamento, como vem aqui, valor total de débito e número de documento. No número de documento, nós colocamos aqui, onde vem documento modifica, vem o nome, o número e a ficha. Nota de crédito. Nota de crédito é um documento que retifica negativamente o valor da fatura
o valor da fatura ou dívida. Reduzir o valor a ser pago por um cliente, sendo emitida em casos de devolução de mercadorias, erros de faturação ou descontos, pelo que indica que o remetente lançou uma operação negativa, ou seja, a favor de outrem na conta corrente. Uma nota de crédito deve conter as seguintes informações: número da conta de crédito e data de emissão, a referência à fatura original que está sendo corrigida. Temos que ter também os dados da empresa emissora e do cliente, o motivo da nota de crédito, o valor a ser creditado, que pode ser apresentado como valor negativo ou entre parênteses, os impostos correspondentes que são ajustados. Temos aqui o nosso exemplo da nota de crédito, a descrição do produto, a quantidade, unidade, preço e importações. Temos aqui o número da nota de crédito, fecho da nota de crédito, número de fatura original. Temos também aqui o valor a pagar, temos o nome do cliente, a sua morada, o seu código postal e o seu país. Por debaixo temos o total do IVA de 21%. Temos aquilo que é os dados da empresa, ou seja, o seu remetente. Cheque. Cheque é uma ordem de pagamento à vista ou a prazo, emitida por uma pessoa contra um banco para que este pague uma determinada quantia ou importância a uma pessoa ou entidade. Importância esta que o emitente tem junto ao sacado, derivada de contrato de depósito bancário ou abertura de crédito. A operação com cheque envolve três agentes: o emitente, ou seja, aquele que é o emissor ou sacador, é aquele que emite o cheque. O beneficiário, a pessoa que recebe, né? A pessoa a favor, ou o beneficiante. O beneficiário, a pessoa a favor de quem o cheque é emitido. E o sacado. O sacado é o banco onde está depositado o dinheiro do emitente. Temos aqui como exemplo a ordem de campeão nacional de 2019, nome, temos Clube de Desportos Costa do Sol, a quantia de 600 meticais. A quantia de 600 mil meticais. Temos aqui a data, local de emissão, o valor que foi pago e temos a assinatura também. Foi emitido pelo banco, foi sacado pelo banco Standard Bank. A ordem do campeão nacional 2019 e o beneficiário desta quantia será o Clube de Desportos Costa do Sol. Livrança. O que é livrança? Livrança é um documento que representa uma promessa de pagamento onde um devedor se compromete a pagar uma quantia específica a um credor em uma data futura. É um título de crédito frequente utilizado em operações financeiras, especialmente em empréstimos, como também por indivíduos. Elementos essenciais de uma livrança. Para uma livrança temos que ter indicação do lugar de pagamento, nome do beneficiário, quem receberá o pagamento, a data e o lugar em que é efetuada a subscrição, a assinatura do emitente, quem promete pagar, a promessa de pagar uma quantia determinada. Temos aqui local e data de emissão, importância, o valor, temos aqui o valor, no seu vencimento, pagarei por essa única via de livrança, ou seja, a sua ordem, a quantia de, colocamos o valor, a quantia de, colocamos o valor,
Temos aqui a entidade de emissora, livrança número, lugar de pagamento ou domicílio. Temos também aqui a assinatura dos dois subscritores. Temos aqui a assinatura do banco ou localidade. Temos aqui o nome e morada dos subscritores. Agora também falarei dos Incoterms. Incoterms. O que é Incoterms? International Commerce Trade Terms. Termos internacionais do comércio foram criados pela Câmara do Comércio Internacional em 1936 para resumir códigos de 3 letras, conjunto de cláusulas comumente utilizadas em contratos de compra e venda internacionais de mercadorias, definindo a responsabilidade sobre obrigações, riscos, custos e logísticas referentes ao transporte. Isso simplificou o comércio entre países e aumentou a segurança, deixando claro os deveres do vendedor e comprador, determinando quem é o responsável pelo frete, seguro e onde a entrega de mercadoria acontece. Temos transporte por rodovia, o FOT, o Free on Track, local de expedição. O local de destino sobre caminhão no local de expedição ou local de destino. Todas as despesas até o lugar de carregamento, ou seja, do destino, são por conta do vendedor. Significa que este tem a responsabilidade de fazer o carregamento da mercadoria, não seja responsabilizado pelo frete e outras despesas que adiante se ocorrer. Por exemplo, se adquirido mercadoria em que o vendedor se encontra em TET e o contrato food TET, então este terá que proceder a um carregamento de mercadoria dentro do caminhão em TET, não sendo obrigado a pagar o frete, mas sim as despesas de carregamento e outras surgidas até o carregamento. Se for de Maputo, então o nosso vendedor terá que colocar as suas mercadorias em Maputo, não se responsabilizando pelas despesas de descarregamento e outras a posterior. Temos o transporte marítimo ou fluvial, FAS, Free Along Ship, livre ao lado do navio no porto de embarque, ou seja, ou no porto de destino. Todas as despesas até junto ao navio no porto de embarque ou de destino são de responsabilidade do vendedor. Temos a FOB, Free on Board, porto de embarque, livre a bordo no porto de embarque. Todas as despesas até a colocação das mercadorias dentro do navio do porto de embarque são da responsabilidade do vendedor. O vendedor deverá encarregar-se pelas despesas de expedição e carregamento no navio, sem que para tal tenha que pagar o frete. Esta abreviatura é usada somente para o transporte marítimo ou aquático. CIF, Cost in Source and Freight, porto de destino, livre no porto de destino. Todas as despesas, frete, seguro, etc., até o porto de destino, são por conta do vendedor. Significa que o vendedor é o responsável do pagamento do frete, seguro e outras despesas para que a mercadoria esteja no porto de destino. É de salientar que o vendedor deverá contratar um seguro com cobertura mínima. É por aqui que eu termino a minha apresentação. Espero que tenham gostado e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima.